Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui nesse vídeo de hoje para falar sobre essa decisão por parte dos Estados Unidos de adiar de forma oficial a entrega de munições a Israel, determinado tipo de munição específica, não é toda a munição. É importante a gente deixar claro o seguinte: ao longo dos últimos 7 meses, a ajuda norte-americana foi fundamental para que Israel levasse adiante essa operação militar na faixa de Gaza. Provavelmente, essa decisão dos Estados Unidos ela foi tomada a partir do temor do presidente Joe Biden de que Israel leve adiante a grande operação em Rafah. Essa operação que ocorre atualmente, concentrada nos bairros orientais de Rafah, é a operação reduzida. Israel já disse, inclusive, abertamente para os Estados Unidos, fez questão de dar garantias quanto a isso, mas é claro que a decisão dos Estados Unidos ela é política, porque o entendimento dos Estados Unidos é de que a solução ela é menos militar e mais política. Eu vou explicar isso por aqui nesse vídeo. A decisão do presidente Biden ela tem relação também, provavelmente, até porque não é possível afirmar do ponto de vista jornalístico, porque a gente não está dentro da cabeça do presidente Joe Biden, nem dos tomadores de decisão dos Estados Unidos. Ela tem relação também com as questões internas dos Estados Unidos, com a forte pressão por parte da opinião pública de lá. Em relação à forma como os Estados Unidos entendem a solução desse conflito atual, é importante a gente lembrar que os Estados Unidos entendem como uma solução ampla. Os Estados Unidos abordam esse conflito específico entre Israel e a faixa de Gaza como parte de uma visão de Oriente Médio específica, na qual Israel está profundamente inserido como parte da sua aliança com países considerados moderados árabes, as monarquias sunitas do Golfo Pérsico, como forma de conter as ameaças do Irã, não só a Israel, como a esses países também. Então, os Estados Unidos entendem que, para isso, Israel precisa estar inserido numa grande coalizão de forças contra o Irã. Aliás, essa coalizão de forças que entrou em ação pela primeira vez entre os dias 13 e 14 de abril, quando, em conjunto, conseguiu interromper e evitar que os 350 disparos do Irã contra Israel, com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones suicidas, conseguissem atingir alvos por aqui. Então essa coalizão já entrou em ação uma vez com muito sucesso. Os Estados Unidos entendem que, para isso, para que essa coalizão permaneça, Israel precisa também estabelecer relações diplomáticas, a chamada normalização com a Arábia Saudita, mas para que isso aconteça, Israel precisa tomar decisões políticas por aqui também. E aí há uma questão complexa do jogo político israelense. Para que isso aconteça, Israel precisa sinalizar que reconhece e que há um caminho para a criação de um Estado palestino, que os palestinos têm direito a um Estado. Esse é um problema para a coalizão atual de governo, especialmente para os elementos mais extremistas dessa coalizão, notadamente o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Ambos se opõem a qualquer tipo de formulação a respeito disso, qualquer menção à criação de um Estado palestino. Isso é um impasse nesse momento. Os Estados Unidos agora exercem uma pressão para Israel para que Israel tome decisões políticas. E aí a gente volta para esse quadro aqui da guerra na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, cobram Israel há 7 meses de uma visão clara sobre o dia seguinte na faixa de Gaza, sobre quais são os objetivos reais que podem ser atingidos na faixa de Gaza. A ideia que Israel passa, pelo menos o discurso oficial de Benjamin Netanyahu, de que é possível eliminar completamente o Hamas, ele não é um objetivo alcançável e os Estados Unidos entendem isso. Não é possível que Israel realize o projeto de eliminar cada um dos 20 a 30 mil membros do Hamas. É muito difícil que isso aconteça, até porque para que isso acontecesse seria necessário que essa guerra levasse anos. Os Estados Unidos não têm paciência para que isso aconteça e há uma forte pressão não só por parte dos Estados Unidos, mas por parte da comunidade internacional. A saída é política e não militar, como eu disse. E o que ameaça o Hamas, exatamente, é mais uma decisão política por parte de Israel do que militar.
que ameaça o Hamas é um projeto claro da formação de um ente que seja capaz de substituí-lo no comando da faixa de Gaza. Essa entidade ela já existe, é a Autoridade Palestina, com todos os problemas que ela enfrenta. Por isso os Estados Unidos falam desde o início da guerra em que a Autoridade Palestina, renovada, deve exercer um papel fundamental no processo de reconstrução, não apenas de engenharia, evidentemente, mas também política da faixa de Gaza. Então, esse é o problema, essa é a razão do impasse entre Estados Unidos e Israel. Não é uma questão ideológica, é uma questão de visão política. Quem tem um olhar ideológico sobre esse assunto são esses elementos mais extremistas da atual coalizão de governo aqui em Israel, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que já deixam claro que, aliás, eles ameaçam sair da coalizão e derrubar o governo a todo momento. Então, imaginar que Benjamin Netanyahu, que está preocupado com a sua permanência no cargo, vai tomar uma decisão que seja capaz ou que seja audaciosa o suficiente, que leve esses elementos a deixar o governo, é muito difícil imaginar que isso aconteça. Aliás, um membro do governo, Yoav Gallant, ministro da Defesa, do mesmo Likud, partido de Benjamin Netanyahu, ele já falou isso no passado. Ele disse o seguinte: nós sabemos que quem vai gerir a faixa de Gaza não serão os suecos. O que ele quer dizer com isso? Que ele sabe que serão os palestinos. Os palestinos, a única entidade minimamente organizada para levar adiante esse projeto, para ameaçar o Hamas, mesmo que seja com o apoio da comunidade internacional, com uma força militar multinacional, internacional, tipo de elementos de exércitos, um exército composto por elementos europeus ou por uma força árabe multinacional, apoiando essa autoridade palestina, é capaz de criar uma ameaça para o Hamas, pelo menos do ponto de vista teórico. A operação militar agora em Rafah, ela, claro que é uma ameaça ao Hamas do ponto de vista militar, mas o Hamas entende que não será capaz, essa operação militar, da maneira como ela está sendo conduzida hoje, uma operação militar reduzida, não será capaz de ameaçar a sua permanência na faixa de Gaza. É tudo isso que está sobre a mesa nesse momento. Essas foram as informações e uma análise também desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.